O bloco habitacional escolhido para o nosso trabalho foram os 5 blocos tipo A da Avenida Infante Santo, desenhados pelo arquiteto Alberto Pessoa em 1954. Primeiramente, criou-se um anel viário envolvendo o centro de Lisboa, ligando a estação de Santa Apolónia à Doca de Alcântara, intersetando os eixos radiais da Baixa, que se completava com uma nova ligação entre a Estrela e a Avenida 24 de Julho, a Avenida Infante Santo. A criação deste eixo permitiu uma melhor ligação física entre a cota alta na Estrela e a cota baixa na frente de Rio. Com o crescimento da população da cidade e o facto do número de automóveis ter duplicado, a área acabou por ser completamente urbanizada, caracterizando o espírito expansionista da época. Mais tarde, entre 1949 e 1951, o arquiteto definiu um plano urbanístico caracterizado por 31 lotes de diferentes programas, desde a habitação multifamiliar, escritórios, ateliês, lojas, cafés e alguns equipamentos públicos pontuais ao longo da nova avenida. Pessoa assumiu 2 atitudes distintas em cada um dos lados da Infante Santo. A poente é definida uma banda contínua de edifícios alinhados pela avenida, que rematam a malha existente. Do lado oposto, é desenhada uma faixa sucessiva de espaços verdes, com um espaço público em continuidade e blocos suspensos. Do lado nascente da avenida, definem-se os 5 blocos de habitação que vamos analisar, que estão dispostos em pente e com um ângulo de 45 graus em relação ao rio, estabelecendo assim uma forte relação visual com a paisagem. Os 5 lotes foram todos construídos em 1954. Estes estão suspensos em pilares com um total de 10 pisos, sendo o primeiro exclusivamente para os acessos, os 8 seguintes de apartamentos e o último destinado ao apartamento do porteiro, aos tendais e ao terraço. 2 níveis abaixo da cota da entrada existe um corpo semi-enterrado com lojas abertas para a avenida, que serve também como muro de suporte. Todos os lotes apresentam o mesmo esquema de implantação, exceto os lotes 1 e 5, que possuem pequenas variações ao nível dos pisos enterrados e muros de suporte, porque estão nos extremos, fazendo o remate do conjunto. Os lotes em estudo correspondem aos números 64, 66, 68, 70 e 72, que se encontram na parte ocidental da cidade, a 500 metros do Rio Tejo, e entre 2 zonas altas de malha, formando uma espécie de vale a descer para o rio. É através da Infante Santo que se faz o percurso principal de chegada, onde se encontram as unidades comerciais com as escadarias a encerrar esse espaço de circulação automóvel, e descobrem-se de topo os blocos suspensos sobre o passeio, que se encontram à cota da rua Abílio Lopes do Rego. A cobertura das lojas tem a virtude de permitir a ligação entre os blocos através de espaços verdes, sendo uma referência dos princípios do movimento moderno, trazendo valores de utilidade e higienistas. A disposição das unidades obedece a uma boa orientação e uma correta insolação. O corpo dos estabelecimentos é aberto para o passeio, onde há circulação do público, e o corpo de habitações, com outro sentido, garante a correta exposição solar das habitações. Nos blocos, os quartos principais e as galerias de acesso estão orientadas sensivelmente para nascente e as salas e os restantes quartos sensivelmente para poente, possuindo ambos os quadrantes amplas vistas. Para além disso, todas as divisões interiores estão em contacto direto com a luz solar. As valências dos espaços que formam a unidade tipo A do conjunto da Avenida Infante Santo são as seguintes. No piso inferior tipo, existe vestíbulo, sala de jantar, sala de estar, cozinha, despensa, instalações sanitárias, galeria, quarto da empregada, varanda, elevador, montacargas e escadas. No piso superior tipo encontra-se o quarto da empregada, instalações sanitárias para a empregada, quarto, instalações sanitárias e varanda. No piso 9, sala de jantar, quarto, cozinha, instalações sanitárias, terraço, elevador, montacargas, estendais e sala de máquinas. O programa distribui-se em 2 volumes independentes, exceto no lote 5, no qual um elevador une o bloco das habitações aos estabelecimentos comerciais. Os blocos dividem-se em zonas públicas, privadas e comuns de serviço. As zonas públicas caracterizam-se pelo grande espaço aberto no piso da entrada, piso 0. As zonas comuns de serviço têm um papel fundamental na organização interna, cumprindo 2 funções. Por um lado, tratam da ligação e articulação entre todos os espaços e, por outro, são elementos abertos que permitem a passagem de luz e ar para as habitações mais recuadas.
As frações privadas do edifício são as lojas, a sala de vigilância do porteiro e o seu apartamento, os tendais na cobertura e o conjunto de 24 apartamentos em duplex. O corpo de habitações desenvolve-se longitudinalmente num corpo estreito com 11 metros e 10 de largura e 47 metros e 40 de comprimento. É a estrutura do próprio edifício que define a organização em planta. São 12 linhas estruturais com um espaçamento de 3,80 metros a eixo e com uma consola de 2,80 metros em cada topo, resultando em 13 módulos. Os módulos A, em consola e mais estreitos, estão associados a um módulo B, formando o espaço de um fogo tipo 3+1. Os restantes 9 módulos B associam-se 2 a 2 em fogos tipo 4. No centro de cada piso do edifício encontram-se associados 3 módulos B, que formam um fogo tipo 4+1. Para além de definirem os limites entre fogos, as linhas estruturais são também organizadoras do interior de cada um, embora a planta livre seja de certa forma uma referência presente. A organização do último piso também se estrutura pelos alinhamentos dos pilares. Pelo contrário, no piso 0, os núcleos de acessos e espaços anexos que definem as entradas não se leem como pertencentes à mesma lógica de alinhamentos. Aqui, os pilares surgem soltos e não definem qualquer regra ou grelha. Os apartamentos tipo 3+1 têm 140 metros quadrados de área bruta. Existem 2 por piso e estão situados nas extremidades. São compostos por sala de estar, sala de jantar, cozinha, quarto e instalações sanitárias da empregada, 3 quartos e instalações sanitárias. Os apartamentos tipo 4 têm 150 metros quadrados de área bruta e existem 3 por piso. São compostos por sala de estar, sala de jantar, cozinha, instalações sanitárias, quarto e instalações sanitárias da empregada, 3 quartos e instalações sanitárias. Os apartamentos tipo 4+1 têm 193 metros quadrados e existe 1 por piso. São compostos por sala de estar dupla, sala de jantar, cozinha, quarto e instalações sanitárias da empregada, 4 quartos e instalações sanitárias. As salas e quartos principais ocupam o lado sudoeste do edifício, com 5,10 metros de largura, alternando espaços encerrados com janelas, abertos com varandas no piso inferior e todos abertos com varandas no superior. As cozinhas e outras zonas de serviço internas e os restantes quartos organizam-se no lado nordeste do edifício, com 3,90 metros de largura, no tipo 3+1, e 2,35 metros no tipo 4. No piso 0 encontram-se 3 entradas, formando pequenos vestíbulos envidraçados. Nas extremidades, existe apenas um elevador que serve 2 apartamentos cada, através de uma antecâmara comum. No núcleo central, encontra-se um elevador que possui 2 aberturas, uma para cada apartamento, e um monta-cargas com uma caixa de escadas que dão acesso ao sistema de distribuição, que é feito em galeria. O monta-cargas e a caixa de escadas são os únicos que permitem o acesso ao terraço. A galeria tem 34 metros de comprimento, é coberta e é composta por lâminas verticais de betão, ligando as 4 antecâmaras das entradas dos apartamentos. Também comunica diretamente com as 6 cozinhas, através de portas de serviço. Os alçados são um reflexo da estrutura e também por isso da organização espacial interior. No bloco de habitação, as fachadas sudoeste e nordeste são definidas por uma grelha retangular marcada pelo alinhamento das lajes e dos pilares. Os vazios criados pela grelha são preenchidos por diferentes tipos de panos de parede, varanda com guarda metálica e pala quebra-luz, e no plano recuado, um caixilho de madeira e lâminas de betão verticais, e na face interior, um caixilho de madeira. As fachadas sudeste e noroeste estão pontuadas por pequenas janelas de correr pelo interior. No piso 0, os elementos soltos e pilares apresentam formas menos rígidas, com múltiplos planos, ligeiras torções e curvas. Existem palas que dão escala às entradas, sem qualquer função prática de proteger do sol e chuva, visto estarmos por baixo do edifício. A ideia de transparência está presente nos elementos do piso térreo. É inclusivamente possível observar o movimento dos elevadores através de vidros. Em 1956, o lote 2 foi distinguido com o Prémio Municipal de Arquitetura, inserido na lógica do Prémio Valmor.